Boa tarde a todos. Vamos falar hoje sobre o 6º capítulo do livro Corolário, ditado por Maria de Nazaré e escrito por Diamantino Coelho Fernandes. Ele diz assim: a alma, suas origens e crescimento, o sopro divino, integração no núcleo de vidas da escala animal, sua chegada à condição de ser espiritual, possível retorno ao planeta primitivo, cruzada espiritual feminina, eliminação do sofrimento físico na Terra. Esses são os itens, são os assuntos que vamos tratar hoje. Então, eu leio e vou explicando. Um assunto que eu considero da maior importância para o conhecimento das almas encarnadas é, sem dúvida, a origem de suas numerosas vindas à Terra durante séculos e milênios, com o fim de aqui aperfeiçoarem qualidades e aptidões para poderem alcançar de degrau em degrau toda a escala espiritual. Então Maria diz que o objetivo dela estar vindo para a Terra para ditar esse livro é que nós possamos evoluir e galgar degrau por degrau na escada espiritual, cada vez mais alto, cada vez mais com maior evolução. Devo começar então por dizer às minhas queridas filhas terrenas que suas almas se originaram de um quase nada e simples desejo do Criador em dar vida a novos seres, no início de cada um uma simples ideia na mente divina. O que ela quer dizer com isso? Que as nossas almas foram criadas por um desejo do Criador, por um desejo de Deus. Uma vez a ideia mentalizada, foi projetada na imensidade do éter universal, onde perdurou por milênios de milênios como um átomo em processo de desenvolvimento. Assim, ela explica, se pode comparar com os pensamentos que nós temos. Deus mentalizou, pensou e emanou esse pensamento para o éter. O éter é a energia que está no ar, no universo. E esse pensamento ficou reverberando até que tomou forma. É isso que ela quer dizer. Uma vez a ideia mentalizada foi projetada na imensidade do éter vital. Então, o que nós fazemos? Quando nós queremos que algo ocorra, nós também devemos mentalizar um pensamento, um desejo, que nem o Criador fez, e deixar, largar, emanar para o universo, para que no momento adequado esse pensamento, esse desejo tome forma e se realize, bem igualzinho ao Criador. Óbvio que com um quanto energético muito diferente ao de Deus, né? Mas não podemos esquecer que nós somos feitos à imagem e semelhança dele. Então é isso que Maria quer dizer, nós podemos também criar. Os nossos desejos podem se materializar. Basta que pensemos com força, emanemos para o éter, para o universo, e o universo vai se encarregar de, no momento mais adequado, fazer acontecer. A ideia foi pouco a pouco adquirindo a consciência de si mesma como ser existente no universo, tratando então de buscar em torno condições e ambiente que lhe permitissem o próprio desenvolvimento. Certamente a ideia já não estava sozinha em seu núcleo de vida. Muitos milhares de outras ideias semelhantes assim conviviam, na absoluta ignorância de tudo quanto não fosse ela própria, assim como todas as demais. Com o perpassar dos milênios, foi a ideia agraciada com o que eu poderei denominar o sopro divino, que é o sopro de vida emanado do Criador. E a ideia se metamorfoseou em alma em toda simplicidade e pureza. No momento adequado, tudo tomou forma, tudo fez a sua metamorfose e se tornou o projeto divino que hoje somos nós. Uma segunda fase, então, se manifestou ao longo dos novos milênios de milênios, num processo de crescimento anímico, parece ser pouco mais do que imperceptível, durante o qual ele próprio passou a reunir e absorver do núcleo a que pertencia
os elementos constitutivos de que carecia para o seu desenvolvimento anímico. Então, esse próprio sopro divino, esse próprio desejo do Criador, que na verdade somos nós, esta alma buscou toda a constituição para poder existir. Foi atraindo no universo tudo o que precisava para poder existir. Interessante, né? A esta altura, a ideia mentalizada na mente divina, já progredida na categoria de ser anímico, passou a viver sua própria vida e a se movimentar segundo as suas possibilidades anímicas. A continuidade dos tempos e a atividade desenvolvida no campo mental da sua existência granjearam-lhe novos graus de luminosidade, chegando desta maneira a se constituir no que poderei denominar uma fagulha divina, embora sem qualquer espécie de autonomia no campo mental da sua existência. Aquela ideia, aquele sopro divino foi se tornando alma, foi ganhando luminosidade aos poucos foi se tornando nós. Nessa altura de sua constituição, foi o ser anímico conduzido à vivência no plano físico, integrando o núcleo de vidas dos seres mais íntimos da escala animal, onde peregrinou durante milênios com alternativas de idas e vindas do plano físico ao mental e vice-versa, galgando lentamente os degraus que lhe tiver sido possível galgar dentro do respectivo núcleo de vida. Então, na escala animal, esse sopro divino foi crescendo segundo a sua luminosidade, segundo o seu grau de consciência. As almas evoluem, né? Segundo o seu grau de consciência. Concluída a escala na qual tiver ingressado, esse ser anímico logrou transferir-se a outro setor de vida animal, a fim de despertar e desenvolver o próprio sistema e conquistar novas aptidões de autodefesa, já então em maior contato com novos elementos de progresso na circunscrição da sua vivência. A gente sabe que o projeto divino vem se aperfeiçoando, que nem sempre nós fomos harmônicos assim. O projeto divino, o ser humano, ele era muito brutalizado, né? Ele não era polido como nós somos, ele não tinha essa consciência que nós temos hoje, que embora alguns neguem, nós temos. O ser humano evoluiu muito, a raça ficou mais bonita, ficou mais inteligente, né? E ela vem evoluindo. Então, no começo, não foi um ser humano tão bonito assim, tão perfeito assim. Foi um ser humano rudimentar o projeto. E ele foi colocado no universo, foi encarnando em lugares físicos exatamente para ganhar luz, para ganhar consciência, para ir evoluindo. E chegamos até essa nossa raça de hoje. Desnecessário será descrever todo o processo de desenvolvimento anímico, enfrentando e percorrido pelo ser até alcançar o reino animal mais desenvolvido, conseguido finalmente ao cabo de uma trajetória tão longa e sofrida que não será possível traduzir em números de séculos ou milênios. Então demorou muito tempo até que o projeto fosse bem apurado, né? Fosse bem evoluído. O certo é que, cumpridas as existências necessárias em meio a todas as vicissitudes da espécie, e que muitas foram para todos os seres, chegou a ser anímico a seu tempo a condição de ser espiritual, desprovido, porém, de experiência em todos os setores, necessitando então de mergulhar num veículo físico para adquiri-la. Então, os seres foram evoluindo, mas sem muita experiência ainda espiritual. Então, começaram com mais frequências encarnações na Terra para poder, especialmente na Terra, para poder evoluir mais, para dar ao cabo o progresso que Deus queria para o ser humano, para o ser animal que um dia se tornaria humano. Isso equivale a dizer que chegada foi a fase em que o sofrimento começa para as almas, com o mergulho que se lhes depara no mundo onde a luta constante pouco difere daquelas que tiveram de sustentar em sua vivência puramente animal. Nesse mundo em que vai ingressar, receberá um veículo de forma humana, é verdade, porém bastante mais grosseiro e rude do que os da terra,
e nesse veículo a alma aprenderá a conviver com milhares de outras iguais, em cujo contato se desenvolverão novas aptidões, mercê das lutas que terá de enfrentar para sobreviver. Não estará, porém, abandonada a alma ingressada nesse mundo inferior. Ela terá ao seu lado guias e protetores espirituais, empenhados em a proteger contra os percalços, de lhe inspirar ideias necessárias à sua felicidade relativa, e através dessa inspiração e ajuda, a alma desenvolverá preferencialmente a sua faculdade intuitiva da maior utilidade em toda a sua vida ocasional e futura. Então, as almas foram colocadas num corpo físico, tiveram a ordem de encarnar e foram evoluindo, foram se purificando, foram melhorando, foram se aprimorando, ganharam um pouco mais de experiência espiritual e perderam aquela forma animalesca que tinha o ser humano no início, né? E por isso que nós somos seres assim, bem melhorados hoje. A permanência de uma alma nesse mundo bastante primário de vida não obedece a um período determinado de tempo. Olha bem, eu vou repetir. A permanência de uma alma nesse mundo bastante primário de vida não obedece a um período determinado de tempo. Em regra, porém, contam-se por 12 a 15 mil anos os períodos de vivência das almas primárias nesse mundo, com alternativas de regresso e repouso no espaço que lhe é próprio. Veja bem, as almas ficaram por milênios se aprimorando e reencarnando, se aprimorando e reencarnando. Há, porém, numerosos casos em que as almas de tal modo se empregaram na sua vivência nesse plano que lograram alcançar o termo de sua experiência relativa em pouco mais de 5 mil anos. Então, teve algumas que foram mais rápidas. Para o universo, 5 mil anos não é muito, né? Então, elas foram se aprimorando antes, porque se esforçaram mais. Desenvolvendo empenhadamente várias das aptidões peculiares ao plano físico, muitas almas têm logrado alcançar justa promoção a mundos melhores, mais adiantados, tendo inclusive algumas delas sido trazidas a encarnar na Terra. Então, quanto mais as almas se aprimoram, nas próximas encarnações elas vão sendo colocadas em lugares melhores, mais adiantados, segundo a vibração da sua alma. Quanto mais pudermos ganhar consciência e luz enquanto estivermos encarnados, mais nós vamos merecer lugares mais adiantados, lugares melhores para reencarnar, para viver. Bem verdade é, contudo, que algumas dessas aqui se perturbaram ante a absoluta liberdade que encontraram em sua vivência e tais distúrbios praticaram que estão sendo devolvidas àquele mundo de onde vieram, provando com isto que ainda não mereciam a promoção recebida. Olha o que é forte isso que ela está falando. Maria está dizendo que muitas almas, porque ganharam livre-arbítrio, se perderam muito. E não ganharam consciência nem luz. Se perderam. Se perderam da fraternidade, da solidariedade, do seguir a Deus, seguir os preceitos de Deus. Então elas foram recolhidas do planeta, claro que elas morrem e daí a alma é recolhida, né? Foram recolhidas do planeta e foram mandadas a planetas bem inferiores para recomeçar. É alma, é energia, é mônada, não esqueçam disso. O corpo físico fica aqui, nós estamos falando só que a energia, a alma da pessoa é que é mandada de volta para começar tudo de novo, o ciclo de encarnações, para que ela aprenda novamente a evoluir, a ter obediência a Deus, a fazer as coisas de uma forma correta para ganhar luz, para evoluir. E essas almas retiradas da vossa convivência após períodos mais ou menos longos entre vós, não irão certamente voltar ao estado de materialidade no qual lá se desenvolveram. Tendo aprendido em sua estada na Terra muitas coisas que lhes permitirão implantar novidades e descobertas de grande utilidade nesse plano físico de vida primitiva, as almas retiradas da Terra e a ele recambiadas estão aptas a conquistar a admiração e o respeito dos seus contemporâneos. Então essas almas, apesar de não terem evoluído muito, aprenderam algumas coisas importantes aqui. E que, sendo colocadas naqueles mundos mais primitivos, vão servir para orientar as pessoas que estão lá.
vai ser assim um foco de luz pequeno, mas como é um lugar muito primitivo, vai servir para ajudar e orientar e começar de novo. Entre os seres humanos em referência, muitos há de haver que aqui se relacionaram no campo da física e da mecânica, assim como nos transportes e também na indústria alimentar, estando por isso em condições de implantar nesse mundo em que vão reingressar os melhoramentos que puderem recordar nesses setores, o que lhes granjeará a auréola de grandes inventores. Pessoas relacionadas à indústria alimentar, pessoas relacionadas à mecânica, à física, aos transportes que não fizeram coisas boas aqui, vão se lembrar que não fizeram coisas boas nesses mundos primitivos e vão começar a fazer as coisas de uma forma correta e vão ajudar aquele mundo primitivo a evoluir, porque lá vai ser tudo novidade e elas vão fazer bem feito dessa vez. Bem, minhas filhas muito queridas, toda esta longa história, se bem que apenas sintetizada em torno das origens da alma, eu quis trazê-la para vós com este grande objetivo, fornecer-vos uma ideia do estado de adiantamento em que já vos encontrais a esta altura da vossa existência multimilenar, após haveres percorrido os caminhos mais áridos e pedregosos que jamais podereis rememorar. Desde a simples ideia criada na mente divina até o vosso estado presente de almas superconscientes, como já o sois, responsáveis por todos os vossos atos e pensamentos, capazes inclusive de operar o próprio milagre ao vosso semelhante, eu não errarei em vos dizer que sois nessa altura de vossas vidas autênticos pequenos deuses, porque realmente sois. Então, o que ela quer dizer? Maria quer dizer que nós precisamos observar que hoje nós somos pequenos deuses, que o projeto divino é uma alma multimilenar, nós somos multimilenares, nós já encarnamos muitas, vivemos muito tempo como energia e nós já melhoramos bastante, nós somos responsáveis pelo que a gente faz, nós podemos ser responsáveis pelo que a gente faz, porque nós já evoluímos bastante, nós já temos bastante luz comparada com os lugares rudimentares e as existências rudimentares que nós tivemos. Pena que muitas das pessoas não aproveitem, né? Para evoluir mais, para ganhar mais luz ainda. Mas tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. E se assim é dada a posse das excelentes qualidades e sentimentos que lograstes conquistar ao longo dos vossos quase 100.000 anos, desde o sopro inicial do Criador, eu venho dizer-vos ao vosso coração de filhas que muito quero e estimo, que a partir de agora vos considereis cada uma representante minha na terra, para operar em meu nome todo o bem que entenderdes possível operar. O que Maria está falando? Que ela conta conosco, ela está nos nomeando porta-voz dela, né? Para fazer coisas boas aqui na Terra. Para fazer coisas boas aqui na Terra, né? Em nome dela. Em nome dela. Sempre que uma oportunidade se vos deparar em que podereis realizar uma ação meritória, não vacileis em fazê-la em meu nome, que eu me prontifico a confirmar o vosso ato. Olha bem, sempre que uma oportunidade se vos deparar em que podereis realizar uma ação meritória, não vacileis em fazê-lo em meu nome, que eu me prontifico a confirmar o vosso ato. Ela se prontifica a confirmar toda a boa ação nossa aqui na Terra, em nome dela. Ela diz que quando nós tivermos uma oportunidade para fazer alguma coisa boa, que o façamos, que em nome dela, ela fica muito gratificada se fizermos em nome dela e ela vai validar o nosso ato. Sempre, pois, que no vosso entender puderdes proporcionar ao vosso semelhante um conselho necessário, uma vibração amorosa num caso de sofrimento ou acidente, eu vos peço e autorizo. Enviai-me um pensamento de prece e eu estarei prontamente convosco para confirmar a boa ação que praticardes. Veja bem, ela diz que sempre que nós tivermos um momento, uma intuição de fazer o bem, que façamos. E que façamos um pedido
para ela estar conosco, que ela logo vai confirmar que ela está validando o nosso ato e vai estar conosco também. Então, um sorriso, uma palavra amiga, um socorro num acidente, qualquer coisa que faça o bem, qualquer coisa que ajude as pessoas a melhorarem, que dê alento, que dê esperança, que dê alegria, que dê confiança. Qualquer coisa que possamos fazer por uma pessoa que está em sofrimento, devemos fazer, que ela aprova, ela valida e ela nos mostra que valida. É para a gente chamar por ela que ela nos mostra, ela vai dar um sinal. Eu desejo manter-vos bem perto de mim desde agora, minhas queridas filhas, um dos motivos pelos quais resolvi descer à terra para ditar esse livro. Ela quer que fiquemos perto dela, por isso que ela veio ditar esse livro. E mantendo-vos bem perto de mim, minhas queridas, nós constituiremos juntas uma força poderosa quanto eficiente, contra a qual nenhuma vibração maligna poderá prevalecer. Ela quer que fiquemos junto com ela, para que o quanto energético aumente, para que ela possa combater as forças malignas que tem no planeta Terra. Tem muita força maligna no planeta. Então ela convoca quem puder ajudar, quem puder fazer o bem, quem puder se ligar intuitivamente a ela para que o faça, para que para que ela consiga recolher uma quantidade energética tão grande que ela possa ajudar a combater as forças malignas que estão no planeta, que tem demais. Assim, autorizadas por mim, cada uma das minhas filhas terrenas desse século terá oportunidades várias de usar o poder que eu aqui lhes confiro e com ele enxugar muitas lágrimas à sua volta. Veja bem, ela diz que confere poder às pessoas que querem fazer o bem, que querem ajudar as pessoas. E com isso, enxugaremos muitas lágrimas, né? Vamos ajudar a diminuir o sofrimento. Isso é importante. Fazer isso, minhas queridas. Eu estarei atenta no alto a todos os vossos pensamentos e atenderei no mesmo instante os pedidos que me dirigirdes. Veja só. Ela diz que vai estar atenta, alerta, para que todos os nossos pensamentos, os nossos desejos sejam atendidos. Ela vai atender pessoalmente. Ela vai interceder no plano espiritual para que os nossos desejos, nossos pedidos sejam atendidos, especialmente para ajudar os outros. Não devemos pedir para nós. Devemos pedir para ajudar a humanidade. Devemos pedir em nome do todo, sempre. É um ato de egoísmo pedir para nós, né? Temos que reconhecer que temos muita abundância. Chega, a vida é como é e é bela. Mas pedir para que Maria interceda, para que amenize o sofrimento das pessoas, bem, isso é muito importante. Então, sempre pedir em nome da humanidade. A distância que só aparentemente separa este plano do plano espiritual, nossos pensamentos, o meu e os vossos, a transpõe numa fração de segundo